Capítulo 3. A mitigação de todas as impurezas. Após Bhajana Kriya, o devoto chega ao estágio de Anartha Nivriti, a cessação Nivriti das desvirtudes ou má qualidades, Anartha. Os Anarthas podem ser qualificados em 4 categorias, de acordo com sua origem. Duskritotha, Anarthas oriundos de atividades pecaminosas; Sukritotha, Anarthas oriundos de atividades piedosas; e Aparadotha, Anarthas oriundos de ofensas. E 4, Bhakti Uttha, Anarthas oriundos do serviço devocional. Os Anarthas provenientes de atividades pecaminosas e piedosas. Anteriormente, discutimos os efeitos perniciosos dos 5 tipos de kleshas, a começar com a ignorância e o falso ego. Os Anarthas cuja origem são as atividades pecaminosas enquadram-se nessa categoria dos 5 kleshas. Os Anarthas procedentes de atividades piedosas é o hábito de buscar por prazeres temporários. Alguns estudiosos dizem que os Anarthas Sukritotas também se enquadram dentro dos 5 kleshas. O que é ofensa ao santo nome e o que não é ofensa ao santo nome? Anarthas que surgem de ofensas, Aparadotha Anarthas, são aqueles provenientes de Nama Parada, ou ofensas contra o santo nome, e não incluem Seva Aparadas, ofensas como entrar no templo em um palanquim, calçado e assim por diante. Os mestres espirituais exemplares discerniram que Seva Parada não costumam ter efeito, sendo anulados pelo cantar do nome, pela recitação de stotras, e que tem um poder específico de cancelar o efeito de qualquer seva aparada e pelo serviço constante. Desta forma, a ofensa, em sua forma de semente, não consegue germinar em uma reação efetiva. A despeito disso, a pessoa não deve tornar-se negligente e tirar proveito de ser protegida de todos os efeitos da seva aparada através das medidas mencionadas, pois fazê-lo significa que seu seva parada se tornou nama parada, um anartha que irá assim obstruir seu progresso. Tal pessoa é culpada da nama parada de cometer atividades pecaminosas apoiando-se na força do santo nome. Namno bala yasha hi papa buddhi. A palavra nam na expressão nama parada é usada para indicar todos os segmentos ou angas de bhakti que destroem pecados, papa e ofensas, a parada, dos quais o cantar do santo nome é o principal. Mesmo de acordo com os Dharma Shastras, as escrituras que lidam com os códigos do karma, ninguém deve pecar sabendo que pode ser eximido da reação mediante prashtita, isto é, mediante medidas expiatórias remediadoras. Nesses casos, o efeito dos pecados não será destruído, senão que, ao contrário, será intensificado. Esta é a 7ª ofensa ao santo nome, é considerado como gravíssima. Por outro lado, o Senhor Supremo declara em diferentes escrituras que alguém que tenta servi-lo, mesmo que fracasse em algum âmbito, não deve preocupar-se com isto, haja vista que o serviço do devoto, independente de quão imperfeito possa ser, jamais se perde. No Srimad Bhagavatam 11, 29 e 20, por exemplo, o Senhor afirma: Ó Uddhava, porque eu pessoalmente o estabeleci, este caminho do serviço devocional é transcendente e livre de qualquer contaminação material. Certamente um devoto jamais sofre sequer a menor perda por adotar este caminho. Outra declaração revelante:
é a seguinte: simplesmente por recitar este mantra de 10 sílabas, Gopi Jana Vallabhaya Swaha, ele considerará a perfeição. Neste ponto, alguém talvez pergunte se a não conclusão ou a não observação de algum dos angas de Bhakti se enquadra na categoria de Nama Parada. A resposta é um categórico não. Pecar apoiando-se na força do cantar significa que a pessoa comete a atividade pecaminosa deliberadamente, contando que no futuro o poder das atividades devocionais dará cabo dos defeitos e negativos de tal pecado. A definição de pecado, papa, por sua vez, é as ações condenadas pelas Escrituras e que requerem medidas remediadoras. Alguém talvez se veja incapaz de alcançar sua meta espiritual e talvez caia pelo forte hábito que traz consigo de cometer pecados, ou então por descuido. É interessante notar que quando a pessoa não consegue lograr a meta no caminho de Karma Yoga, as Escrituras condenam-a fortemente. Quando alguém, por outro lado, fracassa na obtenção da meta do serviço devocional, as Escrituras não reagem da mesma maneira. Srimad Bhagavata 11.2.34, por exemplo, declara: mesmo as entidades vivas e ignorantes podem muito facilmente conhecer o Senhor Supremo, caso adotem aqueles meios prescritos pelo próprio Senhor Supremo. O processo recomendado pelo Senhor é conhecido como Bhagavad Dharma, ou serviço devocional à Suprema Personalidade do Deus. Ó Rei, aquele que aceita este processo do serviço devocional à Suprema Personalidade de Deus, jamais cambaleará em seu caminho neste mundo. Mesmo enquanto correr de olhos fechados, ele jamais tropeçará ou cairá. Aqui a palavra nimelya, fechar os olhos, significa que a pessoa tem olhos, ela não é cega, mas os fechou. A palavra drishan significa proceder rapidamente com passos largos, maiores do que o comum. Estes são os significados diretos. Este verso se refere a alguém que se refugiou no serviço devocional do Bhagavad Dharma e está praticando seus angas principais. O significado é que tal pessoa não sofre nenhuma perda de resultados, nem é privada da meta, mesmo caso negligencie a observação dos angas secundários, como se não os conhecesse, embora sim os conheça. Fechar os olhos não significa ignorância das Escrituras. O Shruti e o Smriti são considerados dois olhos das pessoas, pois isso contraditaria o significado direto. Deve-se considerar cuidadosamente o significado de fechar os olhos e correr, isto é, intencionalmente negligenciar alguns dos angas de Bhakti e avidamente buscar pela meta. Quaisquer ações resultantes desse modo de progresso não permitem que o devoto cometa alguma das 32 seva aparadas. Insiste-se, entretanto, que ninguém deve cometer intencionalmente alguma seva parada, aproveitando-se do que declara, por exemplo, o verso Srimad Bhagavatam supracitado. As Escrituras se referem a quem o faz como um animal de duas pernas, Hare Rapeya Paradamya Kuya Dvipada Pansanaha. Como neutralizar as ofensas? Aquele que cometeu ofensas desintencionais ao santo nome, quer antigamente, quer recentemente, saberá que o fez pelo sintoma da falta de avanço. Para se livrar de tais ofensas desintencionais, o devoto deve cantar o santo nome constantemente.
até que seja conduzido à inabalável fé no serviço devocional. O cantar constante, de certo, reduzirá gradualmente os efeitos de tal categoria de ofensa. Caso as ofensas tenham sido cometidas com deliberação prévia, então medidas especiais são recomendadas para neutralização das mesmas. A blasfêmia a um santo nome e a desobediência ao mestre espiritual. Agora discutiremos as 10 ofensas contra o santo nome. A primeira ofensa é Sadhu Nidha, a crítica ou a blasfêmia aos devotos. Blasfêmia nesse contexto significa invejar os devotos santos ou ser antagonista a eles. Se alguém, mesmo acidentalmente, comete esta ofensa contra um Vaishnava, ele deve arrepender-se amargamente de seu comportamento baixo. Assim como se neutraliza veneno com o veneno. O ofensor, tendo incendiado sua vida espiritual com a blasfêmia, deve se purificar no fogo do arrependimento. O ofensor deve ir até o devoto que injuriou, cair a seus pés e pedir-lhe perdão até que ele novamente seja capaz de agradar aquele Vaishnava. Ele deve aproximar-se do devoto com o coração trépido e considerando que, mediante súplica, louvor, repetida oferta de reverências ou qualquer outro meio, ele tem que satisfazer o devoto ofendido. Contudo, caso por alguma razão ele seja incapaz de abrandar o devoto, então o ofensor deve continuar a servi-lo por muitos dias, de modo a impressioná-lo e satisfazê-lo. Na hipótese da ofensa ser de tamanha seriedade que a ira do Vaishnava permaneça irredutível, então o ofensor deve condenar-se fortemente por ação abominável e pensar: oh, que vergonhoso, que infortúnio, blasfemei um Vaishnava, e em razão disso sofrerei por milhões de anos no fogo infernal. Nesse remorso extremo, ele deve abandonar tudo e refugiar-se inteiramente no cantar contínuo do santo nome, tendo em tal prática uma única esperança. No devido tempo, o ofensor se verá livre de sua ofensa. O santo nome de Krishna, sendo todo-poderoso, certamente pode absolver qualquer ofensa, independente de quão séria seja. Devido a isso, o ofensor talvez pense incorretamente. Se encontrarmos, por exemplo, a seguinte declaração nas Escrituras: Nama Parada Yuktanam Namami Eva Haranti Aham. O mero santo nome é suficiente para libertar um ofensor. Por que então eu deveria cair aos pés do Vaishnava de maneira tão humilde e até aviltante? Eu certamente me livrarei da Nama Parada simplesmente pelo próprio cantar. Tal mentalidade apenas o envolve ainda mais em Nama Parada, especificamente na já mencionada ofensa de cometer atividades pecaminosas apoiando-se na força do cantar do santo nome. Outro erro que não deve ser cometido é a mentalidade de pensar que a ofensa de Sadhu Nidha discrimina entre tipos de Vaishnavas. Ele não se refere exclusivamente a alguém que é plena e perfeitamente qualificado com todas as qualidades mencionadas nas Escrituras, como aquelas mencionadas no Srimad Bhagavatam 11.11.29. Kripalu Akritadoha Titikshu Sarvadehinam. Uma pessoa santa é misericordiosa e jamais injuria outrem. Mesmo se outros lhe são agressivos, ela é tolerante e perdoa todas as entidades vivas. A pessoa não pode minimizar sua ofensa apontando defeitos no devoto, objeto da ofensa. Em resposta a esta postura equivocada, as Escrituras dizem: Sarvachara vivaditaha satadyo vratya jagat vanchakaha.
Mesmo se o indivíduo tiver um caráter ruim, for traidor, destituído de boa conduta, malicioso, não tiver se submetido às cerimônias reformatórias e for repleto de desejos materiais, ele deve ser considerado um sadhu ou santo, como caso tenha se rendido ao Senhor. Padma Purana. Esse tipo de devoto supracitado não deve ser criticado por seu passado, independentemente de quão terrível possa ser, e não se deve impedir que seja aceito como Vaishnava. E tampouco sua devoção deve ser objeto de questionamento. As escrituras declaram que se um Mahabhagavata, ou devoto puro, é o ofendido, ele simplesmente ignora todo o episódio em virtude de ser possuidor de imensa compaixão. Assim, ele não identifica o comportamento como uma ofensa. Aprendemos a partir das Escrituras e das pessoas santas que mesmo se o Mahabhagavata tolera naturalmente a blasfêmia do homem tolo, seus seguidores, situados na poeira de seus pés, não o farão, senão que irão puni-lo, desejando que sofra apropriadamente por sua ofensa. Shreyam Mahapurusha Pada Pashubhi Nirastat Jasutat Eva Sobanam. Aqueles que invejam santos elevados são certamente diminuídos pela poeira de seus pés de lótus. Srimad Bhagavatam 4.4.13. As regras convencionais, entretanto, não podem ser aplicadas aos devotos puros, incorruptíveis, mais elevados e de pensamento independente, visto que estes às vezes outorgam inenarráveis misericórdias, mesmo aos ofensores mais indignos. Jadabharata, por exemplo, foi muito embora tenha sido forçada a carregar o palanquim do rei Rahudgana e tenha se tornado objeto de suas palavras ásperas, outorgou-lhe sua misericórdia. Em outro episódio, o Vasu Uparichara, rei de Tsedi, derramou sua misericórdia sobre os ateístas e heréticos Daityas, muito embora eles houvessem ido até ele com o intuito de atacá-lo. Similarmente, Sri Nityananda mostrou misericórdia para com Madhai, muito embora ele houvesse agredido sua cabeça de forma tão violenta que o fizera sangrar. A terceira ofensa, Guru Avijnana, a ofensa de desrespeitar ou desobedecer ao mestre espiritual, pode ser considerado da mesma maneira que esta primeira, aplicando a ela os mesmos princípios. Vishnu, Shiva e as entidades vivas atômicas. Continuaremos agora nossa discussão explicando as diferenças entre o Senhor Vishnu e o Senhor Shiva. Os seres conscientes, Chaitanya, se dividem em duas categorias, aqueles independentes e aqueles dependentes. O ser independente é o Senhor todo-penetrante Ishvara, e os seres dependentes são as partículas de consciência, Diva, energias subordinadas ao Senhor, as quais permeiam apenas corpos individuais. Aqueles de consciência suprema, Ishvara Chaitanya, ainda se dividem em duas classes, aqueles que não são de modo algum tocados pela potência ilusória, a jurisdição de Maya, e aqueles que voluntariamente aceitam a influência de Maya para executarem afazeres universais. O primeiro tipo de Ishvara é tratado por nomes como Narayana, Hari e assim por diante. Hari Hir Nirguna Sakshat Purushaha Prakte Paraha. Hari é aquele que é diretamente livre dos modos da ignorância, da paixão e da bondade. O Senhor transcendental à natureza material. Srimad Bhagavatam 10.88.5.
O Senhor Shiva pertence à segunda categoria de Ishvara, Shivaha Shakti Yukta Saswat. O Senhor Shiva está sempre unido à sua energia pessoal, à natureza material, e manifesta-se em 3 aspectos em resposta às solicitações dos 3 modos da natureza. Srimad Bhagavatam 10.88.3. Contudo, muito embora seja coberto pelos modos materiais, não se deve pensar erroneamente que o Senhor Shiva está na categoria de Diva, ou alma espiritual diminuta. Haja vista que Brahma Samhita 5.45 afirma que Sharanyatadadi Vikara Vishesha Yogat Sanjayate Nahi Tata Pritha Asti Hoto Ya Sambhutan Napi Tata Sambhute Karya Govindam Madipurusham Tamaham Bhajami. Assim como o leite é transformado em coalhada pela ação de ácidos, e ainda assim o coalho produzido não é nem igual nem diferente da sua causa, a saber, o leite, adoro o primordial Senhor Govinda, de quem o estado de Shambhu é uma transformação para a execução do trabalho de destruição. Nos Puranas, em Agama, o Senhor Shiva é glorificado como Ishvara. No Srimad Bhagavatam 1.2.23, por exemplo, afirma-se: a transcendental personalidade desse Deus associa-se indiretamente com os 3 modos da natureza material, a saber, bondade, paixão e ignorância, e unicamente para a criação, a manutenção e a destruição do mundo, ele aceita as 3 formas qualitativas de Brahma, Vishnu e Shiva. Das 3, todos os seres humanos podem derivar o benefício último de Vishnu. A partir deste verso, é possível a compreensão de que Brahma também é considerado Ishvara. Entretanto, a posição de Brahma como Ishvara, ou Senhor, deve ser entendida como um poder investido em uma diva pelo Senhor Supremo, o que é confirmado no Brahma Samhita 5.49. Bhashwan yatasma sakaleshu nideshu teja seyan kiya prakatayati api tadavaratra brahma yas jagadanda vidantan karta govindanadi purusham tamaham bhajami. Adoro o primordial Senhor Govinda, de quem a subjetiva a porção separada Brahma recebe seu poder para a regulação do mundo material, assim como o Sol manifesta alguma porção de sua própria luz em todas as joias refulgentes, cujos nomes são Surya, Kanta, etc. O Srimad Bhagavatam 1.2.24 afirma: a lenha é uma transformação da terra, mas a fumaça é melhor do que a lenha. O fogo é ainda melhor, pois através dele podemos executar yajna ou sacrifícios. Similarmente, a paixão é melhor do que a ignorância, mas a bondade é melhor, dado que através dela pode-se conhecer a verdade. Conquanto o modo da paixão seja superior à ignorância, assim como na fumaça não se pode perceber o fogo, a refulgência ígnea do Senhor, no fumarento modo da paixão, não pode ser percebido. No modo da bondade, que se compara a um fogo sacrificial plenamente aceso, pode-se perceber a refulgência pura do Senhor, quase como mediante a percepção direta. Assim como o fogo, embora presente na lenha, não pode ser percebido no modo da ignorância. Muitíssimo embora o Senhor esteja presente, ele não é diretamente perceptível, assim como mesmo no sono profundo e livre de sonhos, característica do modo da ignorância, a pessoa experiencia uma felicidade não diferenciada, similar àquela experienciada pelos monistas.
Analisando os aforismos das escritoras e derivando deles a conclusão correta sobre as posições constitucionais, ninguém se confundirá. Agora discutiremos a diva, os seres conscientes dependentes. A posição da diva é de servidão amorosa eterna à suprema personalidade de Deus. Elas se dividem em primeira instância em duas categorias: aquelas sob o encanto da ilusão e da necessidade, como os semideuses, os humanos, os animais e seres inferiores, e aquelas livres da ilusão e da necessidade, as quais se dividem novamente em duas categorias: aquelas sob a influência da Ashakti, Aishvarya Shakti do Senhor, sua potência de opulência e reverência, e aquelas não influenciadas pela Aishvarya Shakti. As divas influenciadas por Aishvarya Shakti do Senhor se subdividem em dois grandes grupos: aquelas absortas no Jnana, pertencente à esfera espiritual, como os 4 Kumaras, e aquelas absortas no aspecto inspirador de reverência da criação cósmica, as quais são bem representadas pelo Senhor Brahma. As divas não influenciadas pela Aishvarya Shakti do Senhor também se subdividem em dois grandes grupos: aqueles praticando Jnana a fim de se fundirem com o Senhor, uma condição lamentável, e aqueles que praticam atividades devocionais de forma não espontânea e sem o desejo de se fundirem no Senhor, uma condição não lamentável. As divas que buscam tornar-se unas com o Senhor estão sempre numa situação perigosa, suicida, porque ao contrário daqueles que observam atividades devocionais mecânicas, não podem desfrutar uma relação mais doce e íntima com o Senhor Supremo. Um devoto livre de motivação material, niskama, deve discernir quem é digno de adoração ou não, com base em quem é nirguna e quem é saguna, ou seja, quem é livre de qualidades materiais, Vishnu, e quem é tocado pelas qualidades materiais, Shiva, Brahma, etc., sendo diferentes tipos de consciência, respectivamente Diva e Ishvara. Brahma e Vishnu são completamente distintos. Algumas vezes, porém, Brahma e Vishnu são descritos como idênticos nos Puranas. Essa sorte de declaração deve ser entendida, entretanto, pelo exemplo do Sol, representando Vishnu, e da joia Surya Kanta, representando Brahma, a qual é investida com a luz solar. Surya Kanta é como uma lente de aumento que se vale dos raios do Sol e manifesta o calor do Sol para queimar papel e para outros fins. Unicamente neste sentido, Brahma é considerado não diferente de Vishnu. Em alguns Mahakalpa, mesmo Shiva é uma diva como Brahma, isto é, uma diva investida de poder pelo Senhor Supremo. Como no caso de Brahma, às vezes uma diva em particular adota o papel de Shiva. Assim, Shiva às vezes é classificado como Brahma em declarações como: alguém que considera Narayana como na mesma categoria de Brahma, Shiva e outros semideuses é um patife ignóbil. Hari Bhakti-Vilasa 1.73. É certo que a base desta injunção escritural repousa no fato de que, enquanto o Senhor Brahma é em geral uma diva dotada de poder, o Senhor Shiva às vezes também o é. Pessoas que não pesquisaram meticulosamente o assunto acabam formando suas próprias conclusões especulativas e tecem comentários do tipo: Vishnu sim é Deus e não Shiva, ou o Senhor Shiva é o Supremo e não o Senhor Vishnu.
Eles continuam alegando: somos indesviáveis devotos do Senhor Vishnu, não nos importamos com o Senhor Shiva e vice-versa. Movidos por sua inclinação a polêmicas, tais indivíduos se envolvem em tais discussões e cometem Namaparada. Caso esses ofensores possam ser iluminados por um devoto com profundo conhecimento do assunto, então poderão compreender de que maneira Shiva e Vishnu são não diferentes. Essa compreensão oriunda do devoto entendido, somada a sincero arrependimento da ofensa pretérita e somada também ao cantar do santo nome do Senhor, anula por fim a ofensa. A ofensa do desrespeito aos Vedas. Shruti Shastra Nidha é a quarta ofensa e consiste no desrespeito às escrituras, Shrutis, os Vedas, em decorrência do pensamento de que não mencionam nada acerca de Bhakti e que, portanto, são glorificáveis e apreciáveis unicamente por pessoas de mentalidade mundana. Aquele que comete esta ofensa se vê livre da mesma quando tem a boa fortuna de compreender apropriadamente o assunto, entrando em contato com um devoto entendido. A resposta para o questionamento de por que não deveriam criticar essas partes da literatura revelada que propõe o processo do conhecimento empírico e da ação fruitiva é que os Shrutis, muito misericordiosamente, ajudam as pessoas mais desqualificadas que não estão seguindo nenhuma regra ou regulação védica e que estão cegas pelos desejos materiais a se elevarem ao caminho do serviço devocional, seguindo suas leis divinas. O meio para a neutralização desta ofensa, além dos já mencionados, contato com um devoto que possa ensinar o ofensor a admirar as escrituras védicas pela compaixão das mesmas e remover as pessoas de Pravriti Marga, o caminho da mentalidade mundana, e em conduzi-las para o caminho de Nivriti Marga, o caminho do desapego. É a glorificação apropriada dessas escrituras e de seus praticantes é a observação do cantar do Santo Nome. As demais ofensas ao Santo Nome. Desta maneira, discutimos a causa geral das ofensas ao Santo Nome e o modo que são neutralizadas. O devoto deve considerar cada uma delas nestes moldes. Os anartas provenientes de Bhakti. Assim como, juntamente como uma planta principal, muitas ervas daninhas crescem através do cultivo de Bhakti, surge o que às vezes pode ser equivocadamente entendido como brotos da trepadeira de Bhakti, mas que não o são de fato. Trata-se de desejos mundanos por adoração e respeito por parte de outros, aceitação de posições confortáveis, fama e assim por diante. Tudo isso macula a consciência do praticante. Vicejando desta maneira, estes anartas oriundos da Bhakti Yoga impedem o crescimento da trepadeira, cujo cultivo, sim, é de interesse, a trepadeira do amor a Deus. Os 5 estágios da revogação dos anartas. Os 4 tipos de anartas mencionados no começo deste capítulo podem ser mitigados, nivriti, em 5 diferentes intensidades. Ekadesha Vartini, parcialmente, Bahudesha Vartini, substancialmente, Praiki, quase completamente, Purna, completamente, e 5 Atyantiki, absolutamente. No atimento aos anartas provenientes de ofensa,
Imediatamente após o começo da execução de atividades devocionais, Bhajana Kriya, ocorre a destruição deles, mas de maneira limitada, Eka Desha Vartini. Assim como quando dizemos que uma torre foi queimada ou que um tecido foi rasgado, podemos entender que a torre ainda existe e que os pedaços de pano também continuam a existir. Quando Bhajana Kriya ganha maturidade, passa a ser Nistha, ou execução estável das atividades devocionais. Neste estágio de desenvolvimento, a mitigação dos anartas, oriundo de ofensas, é substancial, Bahudesha Vartini. Então, na palavra Derati, ou Bhava, os aparadotas no coração são quase completamente absolvidos. Com o primeiro despertar de prema, o amor divino, esses anartas são completamente removidos. Finalmente, são absolutamente desarraigados quando o devoto obtém a misericórdia e a associação dos pés de lótus do Senhor. Momento este a partir do qual não há qualquer possibilidade de que se manifestem novamente. Passatempos escriturais com aparentes quedas de devotos puros. Com a afirmação de que após o logramento dos pés de lótus do Senhor, é impossível surgirem anartas, alguém talvez pergunte: como pode Chitraketu ser culpado de ter cometido uma enorme ofensa contra o Senhor Shiva, tendo em conta que ele tivera uma audiência pessoal com o Senhor Supremo? No caso de Chitraketu, sua acidental ofensa ao Senhor Shiva foi alegórica, não real, o que pode ser entendido pelo fato de que não houve nenhuma mudança em seu amor puro após ter sido amaldiçoado. Ou seja, tanto antes da maldição como após assumir a forma do demônio Vritasura, seu tesouro de Prema Bhakti era evidente. O que é de grande significância é que posteriormente Chitraketu tornou-se um associado eterno do Senhor Supremo, o que foi o verdadeiro efeito da maldição sobre ele, que era um devoto puro. Outro incidente relatado no Srimad Bhagavatam é aquele em que Jaya Vijaya ofende os 4 Kumaras. As escrituras alegam que a razão para seu ato deliberadamente ofensivo foi porque seu prema, seu amor pelo Senhor, motivou-os assim. Com efeito, Jaya e Vijaya oraram ao Senhor pedindo por tal situação. Meu querido Senhor Narayana, ó Mestre dos semideuses, temos razões para acreditar que desejais lutar, mas não vemos um oponente apropriado para vós. Todos aqueles disponíveis são excessivamente fracos. Embora sejamos fortes, não temos inimizade para convosco. De um modo ou de outro, tornai-vos vosso inimigo e realizai o vosso desejo de lutar. Nós, como vossos servos fiéis, não podemos tolerar nenhuma carência em vossa satisfação. Diminui vossa qualidade de afeição por nossos devotos e satisfazei nossa oração. Caso alguém mentalmente ofenda a posição de semelhantes devotos, ele supera essa ofensa também mentalmente, estudando apropriadamente as Escrituras. Mitigação dos anartas provenientes de atividades pecaminosas e de Bhakti. A erradicação dos anartas, oriundos de pecados pretéritos, ocorre da seguinte maneira: eles são quase completamente erradicados no estágio de Bhajana Kriya, do serviço devocional. São completamente absolvidos no estágio de estabilidade, o estágio de nome Nistha, e são absolutamente destruídos, sem deixar nenhum traço, no estágio de Asakti, o estágio de inabalável apego ao serviço devocional. Os anartas decorrentes de Bhakti são desfeitos da seguinte maneira: parcialmente
desfeitos no estágio de Bhajana Kriya, completamente desfeito no estágio de Nishtha e absolutamente desfeito no estágio de Ruchi, o estágio de saboreamento do serviço devocional. Tudo isto foi concluído pelos sábios santos após considerável deliberação sobre o tópico. A ciência da purificação gradual é contrária ao poder absoluto do Santo Nome? Alguém talvez objete que os estágios supracitados de extinção dos anartas não se aplicam aos devotos, e cita centenas de versos como os seguintes, por exemplo: Antasanhara nakilam sakri udaya eva sakta lokam. Assim como o sol nascente dissipa de imediato toda a imensamente profunda escuridão do mundo, o santo nome do Senhor, mesmo se encantado uma única vez, dissipa todas as reações da vida pecaminosa do ser vivo. Todas as glórias ao santo nome do Senhor, aquele que outorga auspiciosidade a todo o universo. Nahi Bhagavan Nagitam Midam Tuat Darshanan Ridam Nakila Papak Shaya. Meu Senhor, não é impossível que alguém se livre imediatamente de toda contaminação material em razão de ver-vos, para não falar da purificação completa que decorre de ver-vos. A mera audição de vosso santo nome, mesmo uma única vez, é suficiente para que mesmo os chandalas, os homens da classe mais baixa, livrem-se de toda a contaminação do mundo material. Srimad Bhagavatam 6.16-44. Há também o caso de Ajamela, na qual simplesmente por proferir a sombra do nome do Senhor, Namabhasa, uma vez, todos os seus anartas, até a vidya, a ignorância, a causa raiz do condicionamento material, foram removidos e ele alcançou os pés de lótus do Senhor. Tudo isso é verdade. Ninguém deve duvidar que o santo nome possui, em todos os casos, esse poder inestimável. A despeito disso, o santo nome, estando descontente com as ofensas cometidas contra ele, recolhe suas potências e não se manifesta em plenitude. É unicamente esta a razão pela qual tendências pecaminosas ainda persistem. Mesmo enquanto canta o santo nome com ofensas, entretanto, tais praticantes do serviço devocionais jamais são atacados pelos servos da morte, como declara o Srimad Bhagavatam 6.1.19. Embora não tenham conhecido Krishna plenamente, aqueles que, mesmo que apenas uma vez, renderam-se por inteiro aos seus pés de lótus, atraídos de alguma maneira por seu nome, por sua forma, por suas qualidades e por seus passatempos, livraram-se por completo de todas as reações pecaminosas, visto que aceitaram o verdadeiro método de redenção. Nem mesmo em sonho essas pessoas veem Jama ou seus lacaios, os quais andam equipados com cordas para amarrar os pecadores. Jama e seus lacaios, no verso citado, também pode significar o processo de Ashtanga Yoga, que começa com Yama, então prossegue com Niyama, e assim por diante. O significado então passa a ser que para essa pessoa inexiste a necessidade de outros métodos purificatórios. Citando Padma Purana, na discussão das 10 ofensas, o Haribhakti Vilasa declara: Namno balayasahi papa buddhi na vidyate tasya yamanhi sudbhi. Cometendo atividades pecaminosas, apoiando-se na força do cantar do santo nome, a pessoa é incapaz de purificar-se, mesmo que pratique por milhares de anos as regulações que começam com Yama, Niyama e assim por diante. O caso do ofensor que perde a misericórdia do nome
é similar a um subordinado que é ofensivo para com seu senhor imensamente rico e poderoso e, consequentemente, capaz de providenciar suas necessidades. Devido à sua postura ofensiva, nega-lhe o devido cuidado e ele é tratado com indiferença pelo Senhor, em virtude de que empobrece e sofre de aflições de todo tipo. Deve-se entender que, quando um senhor tão capaz negligencia um servo ofensivo, ninguém mais é capaz de ajudá-lo. No entanto, caso o servo novamente volte a si, compreenda os sentimentos internos de seu senhor e então se empenha em agradá-lo, o Senhor gradualmente mostra-lhe misericórdia em proporção ao que o sofrimento do ofensor em reparação é findado. Similarmente, se uma pessoa sinceramente serve os devotos, as Escrituras e o mestre espiritual, isso invoca a misericórdia do Santo Nome, que em reciprocidade exonera as tendências pervertidas do devoto. Deste modo, ninguém pode argumentar contra a eliminação gradual dos anartas. A existência de ofensas se faz conhecer por seus resultados. É inaceitável que alguém clame jamais ter cometido alguma ofensa contra o santo nome, haja vista que tudo é facilmente discernível por meio de seus resultados, quer seja um resultado de ações recentes ou pretéritas. Caso alguém cante continuamente o santo nome por um longo período, e mesmo assim os sinais do amor a Deus não se tornem manifestos, podemos entender então que a causa disso é a presença de Nama Aparada, ofensas contra o santo nome. O seguinte verso do Srimad Bhagavatam 2.324 explica isso. Certamente tem o coração de aço aquele que, a despeito do cantar do santo nome do Senhor com concentração, não muda seu coração, não vê seus olhos encherem de lágrimas, nem experimentam arrepios. Ó melhor dos Brahmanas, quais são as ofensas contra o santo nome, as quais fazem com que as pessoas percam toda a piedade e passem a projetar conceitos materiais em objetos e tópicos transcendentes? Em outras palavras, embora ouvir e cantar os santos nomes, as qualidades do Senhor e assim por diante, outorguem prema, embora visitar lugares de peregrinação ligados aos passatempos do Senhor conceda perfeição ao peregrino, e embora honrar regularmente as sobras alimentares do Senhor subjugue os sentidos, a natureza das ofensas contra o santo nome é tão destrutiva que muitíssimo, embora sejam completamente espirituais, essas atividades parecem mundanas para o ofensor. Por resultarem neste fenômeno, podemos entender quão sérias são os Nama Aparada. Assustado, alguém talvez pergunte: o que está sendo dito é que alguém que comete Nama Aparada torna-se avesso ao Senhor e, consequentemente, é incapaz de refugiar-se no mestre espiritual e executar as atividades devocionais? Sim. Da mesma forma que durante uma febre intensa, tendo perdido todo o apetite por alimento, uma pessoa vê-se impossibilitada de comer. Uma pessoa que comete uma ofensa grave perde seu apego por ouvir, cantar e executar atividades devocionais. Não há dúvida quanto a isto. Contudo, quando a febre com o tempo diminui, algum gosto por alimento se desenvolve. Mesmo então, alimentos nutritivos, como leite e arroz, não podem fornecer plenamente seu poder de nutrição para uma pessoa sofrendo de febre crônica.
Eles concedem algum benefício, mas não podem livrar a pessoa de sua condição debilitada. Porém, uma dieta associada a um medicamento pode com o tempo restabelecer o indivíduo em sua condição saudável original, a partir do que a potência normal do alimento pode ser utilizada pelo corpo. Analogamente, após um longo período sofrendo os efeitos de aparada, a intensidade de tais efeitos é reduzida e o devoto desenvolve algum gosto, qualificando-se novamente para Bhakti. Mediante repetidas doses de ouvir e cantar do nome do Senhor e mediante a execução de outros processos devocionais, gradualmente tudo é revelado em sua progressão natural, como descreve os grandes santos. No começo, deve-se ter um desejo preliminar para a autorrealização, Shraddha. Com isto, o indivíduo se sentirá inclinado a associar-se com pessoas espiritualmente elevadas, Sadhu Sangha. Na fase seguinte, ele é iniciado pelo mestre espiritual elevado e, sob sua instrução, o devoto neófito começa o processo do serviço devocional, Bhajana Kriya. Através da execução do serviço devocional, sob a orientação do mestre espiritual, ele se livra de todo o apego material, Anartha Nivriti. Alcança constância na autorrealização, Nistha, e adquire gosto para ouvir sobre a personalidade de Deus, Shri Krishna, Ruchi. Este gosto continua propiciando o seu avanço e ele então desenvolve apego à consciência de Krishna, a Shakti, que, ao amadurecer, manifesta-se como Bhava, ou a fase preliminar do amor transcendental a Deus. O verdadeiro amor a Deus chama-se Prema e é a mais elevada etapa de perfeição da vida. Bhakti-rasa-amrita Sindhu 1.4.15. Os devotos puros são sempre protegidos pelo Senhor. Alguns não apenas supõem a presença de nama-paradas em virtude da ausência dos sintomas de prema e traços de atividades pecaminosas nos devotos que estão praticando os processos devocionais, como Kirtana, mas o fazem também com base na não destruição das reações de Prarabdha Karma passados, o que pressupõe o devido à presença de aflições materiais ordinárias. Tal percepção, contudo, pode falhar. O devoto pode ter mais sintomas que aparentemente indicam um cantar ofensivo, embora seu cantar seja, na verdade, livre de ofensas. A Jamila, por exemplo, deu ao seu filho o nome de Narayana e chamou esse nome muitas vezes todos os dias de uma forma que se entende como sendo inofensiva. A despeito disso, ele não manifestou os sintomas de prema, além de também ter sido marcado pela inclinação pecaminosa na forma de relacionar-se com uma prostituta. Outro exemplo é o de Yudhishthira, que, tendo auferido a associação direta do Senhor Supremo, certamente estava livre das reações kármicas do passado. Malgrado isso, Yudhishthira teve de sofrer muitas adversidades materiais. Esta conclusão filosófica pode, por fim, ser explicada pela analogia das árvores frutíferas, as quais dão frutos após certo período de tempo, não a qualquer momento, nem imediatamente após serem plantadas. Similarmente, um devoto abençoado pelo santo nome, por causa de sua devoção, é encharcado pela misericórdia do santo nome, mas no devido momento. No atinente às reações pecaminosas acumuladas devido a maus hábitos do passado,
Nada disso tem efeito sobre o devoto. Tais reações, sendo como a mordida de uma serpente sem presas. Deve-se entender, por conseguinte, que as doenças, lamentações e outros sofrimentos pelos quais um devoto é submetido nada tem a ver com reações pecaminosas passadas. O Senhor Supremo declara: se favoreço alguém de modo especial, eu gradualmente o privo de sua riqueza. Então, os parentes e amigos de tal homem pobre abandonam-no, e desta maneira ele aflige-se repetidamente. Srimad Bhagavatam 10.88.8. O Senhor declara também: a terrível aflição conhecida como pobreza é, na verdade, um sinal de misericórdia. Destarte, o Senhor, pensando no bem-estar de seus devotos, a fim de ampliar sua humildade e ânsia pelo Senhor, concede-lhes sua misericórdia na forma de toda sorte de sofrimentos. Deve-se saber, portanto, que o sofrimento de um devoto inofensivo não é efeito das frutificações de ações pecaminosas pretéritas. E assim termina o capítulo 3, a mitigação de todas as impurezas.